Maria Lúcia, uma mãe corajosa de 58 anos, residia em uma modesta casinha no interior do Paraná. Após a morte de seu marido, o lar tornou-se um espaço amplo e silencioso demais, onde a solidão se fazia presente. Seu único filho, Douglas, de 27 anos, representava tudo o que ela tinha na vida, mas a relação entre eles estava se deteriorando. Nos últimos meses, Maria enfrentava uma batalha contra um câncer que a deixava exausta. O tratamento, dispendioso e desgastante, fazia com que, a cada visita ao hospital, sentisse seu corpo sucumbir um pouco mais. Apesar das dificuldades, ela se esforçava para manter a rotina, preparando o almoço para Douglas e lavando suas roupas. Contudo, o filho não percebia mais a mãe amorosa que o embala na infância. Para ele, ela havia se tornado um fardo, um problema a ser resolvido. Em uma certa noite, enquanto tentava saborear uma sopa rala, Douglas chegou agitado do trabalho e, sem rodeios, disparou: Mãe, eu não consigo mais viver assim, arremessando a mochila sobre o sofá. Assustada, Maria indagou: Que vida, meu filho? A resposta dele foi direta e dura. Essa casa parada, esse cheiro de remédio, todo mundo lá fora vivendo e eu aqui cuidando de você. Com os olhos baixos, Maria segurava as encolher que tremia em sua mão e, tentando se explicar, disse: Nunca quis te aprisionar, meu filho. Apenas preciso de um pouco de ajuda até melhorar. A reação de Douglas foi frustrante. Ele bufou e se dirigiu ao quarto, batendo a porta com força. Do outro lado, Maria chorou em silêncio, sem querer que ele a ouvisse. Na manhã seguinte, levantou-se cedo, fez café e chamou o filho. Preparei aquele pão de queijo que você adora, vem comer. Ele respondeu seco do interior do quarto: Não estou com fome. Maria permaneceu parada por um instante, observando o pão ainda quente sobre a mesa, e respirou fundo, murmurando: Deus, dá-me força para seguir em frente. A doença avançava, mas o que mais a feria não era a dor física, e sim a sensação de que o amor do filho se afastava a cada dia. As semanas seguintes foram desafiadoras para ambos, pois a quimioterapia deixava Maria Lúcia enjoada, sem apetite e com tonturas. No entanto, o que se sucedeu a seguir surpreendeu a todos. Você já imaginou ser abandonado por quem mais ama no momento em que mais precisa? Em plena estrada, sob a chuva, Maria foi deixada sozinha, sem forças e sem esperança. O destino dessa mulher mudaria de uma forma que você jamais esquecerá. Antes de continuarmos, conte-me nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. Quero muito saber até onde essa mensagem poderá chegar. Mesmo com a saúde debilitada, Maria insistia em cuidar da casa. Mexendo lentamente nas panelas, apoiava-se na pia quando sua visão escurecia. O médico fora claro quanto à necessidade de repouso, alimentação adequada e acompanhamento. Entretanto, o que realmente faltava era companhia, e essa solidão tornava seus dias ainda mais difíceis. No início, Douglas levava Maria ao hospital público da cidade vizinha, que ficava a 40 minutos de casa, em uma estrada de terra repleta de buracos. Contudo, cada viagem se tornava um novo estresse para ele, que se queixava do preço do combustível, do tempo perdido e dos atrasos no posto de saúde. Filho, não dá para você ir de ambulância da prefeitura? Perguntou, irritado enquanto aguardavam a triagem. Tentei, mas a fila é longa e só liberam quando há vaga. Sempre uma desculpa, resmungou Maria, mexendo no celular. Em casa, ela evitava pedir ajuda, mesmo em momentos de necessidade. Quando precisava de um copo d'água à noite, arrastava-se até a cozinha apoiando-se nos móveis. A vizinha da frente, Dona Zuleide, percebeu a situação e se aproximou. Maria, por que você não me chama? Disse ao encontrar Maria pálida no portão. Não quero incomodar, Zuleide. O Douglas já fica tão sobrecarregado, respondeu Maria. Sobrecarregado? Nada. Filho é para ajudar em momentos difíceis.
Vai conversar com ele. Ele anda nervoso, a vida deve estar pesada para ele, sugeriu Zuleide. De fato, Douglas estava diferente. Ele conseguiu um bico como servente em uma obra maior na cidade, saindo cedo e voltando tarde, sempre com a expressão fechada. Um dia, retornou para casa acompanhado de uma moça, Karina, colega da obra. Mãe, essa é a Karina. Estamos saindo, tá? Não espera jantar, disse ele apressadamente. Quando os dois saíram, Zuleide passou para levar um caldo de mandioca e encontrou Maria com a tigela vazia, olhando para a torta. Ele está conhecendo gente nova, comentou Maria com um sorriso triste. É bom, quem sabe ele anima. Contudo, aquilo não parecia animar Douglas. Na obra, os colegas faziam piadas. E aí, cara? Virou o enfermeiro da mãe? Provocou um. Douglas apertou os punhos irritado e pensou consigo mesmo: eu não sou babá de ninguém. Essas palavras ecoaram em sua mente quando, numa madrugada, Maria sentiu uma dor forte no peito e o chamou. Douglas apareceu sonolento, sem paciência. De novo isso, mãe. Eu preciso dormir. Tenho que acordar às 5. É só ficar aqui um pouco até a tontura passar, pediu ela, buscando conforto. Ele ficou em pé, de braços cruzados por 2 minutos, antes de voltar para o quarto, batendo a porta. Como será que essa situação se desenrolará? Maria Lúcia permaneceu sentada no corredor, respirando fundo e repetindo baixinho: vai passar, vai passar. No sábado, a médica do posto ligou, informando que o exame de Maria apresentara alteração e que ela precisava de uma consulta urgente. Naquela madrugada, choveu intensamente e o som das goteiras preenchia o ambiente. Antes do amanhecer, Maria se sentou na cama e acariciou a cabeça já despida de fios, fitando a fotografia do marido que repousava na cabeceira. Em um murmúrio, pediu: me ajuda-me a aguentar firme mais um pouco, meu velho. Na noite de domingo, organizou uma pequena sacola com documentos, cartão do SUS, um lenço e uma garrafinha de água, deixando tudo pronto ao lado da porta. Na segunda-feira, no hospital da cidade vizinha, Maria falou com o filho, tentando aparentar firmeza. Douglas, a doutora pediu que eu fosse cedo. Você poderia me levar? É importante, disse ela. Ele respondeu de forma brusca: vou perder o dia. Estamos no final da obra, mãe. Vai ser rápido. Prometo que faço tudo direitinho. Maria lutou para conter a tensão que se acumulava entre eles e retrucou: promessa não paga as contas. Douglas chegou após as 10, com um semblante cansado e um leve odor de álcool. Filho, a consulta, lembrou Maria, tentando manter a calma. Eu sei, já ouvi. Tudo bem, eu levo. Mas olha, sem drama. A gente vai, você entra, eu espero no carro e volta. Nada de enrolação, respondeu ele. Ela assentiu, aliviada por ter a presença do filho. Preparou um café preto e um pão com manteiga, que ele devorou rapidamente sem um agradecimento. Quando o relógio marcou 6, Douglas buzinou e Maria saiu lentamente segurando a sacola. O filho abriu a porta do carro sem sair para ajudar. Com algum esforço, Maria se acomodou, as rodas da cadeira emperradas na lama do quintal. Fechou os olhos, respirou fundo e agradeceu por mais uma oportunidade. Coloca o cinto, mãe. Vamos logo, disse Douglas, arrancando sem olhar para trás. A estrada estava lisa, com lama misturada à a pedras, e seguiram em silêncio por alguns minutos, apenas o som da chuva e do motor quebrando a do quietude. No rádio, uma notícia qualquer sobre o trânsito preenchia o ar. Maria olhou para o filho e tentou tocar seu braço, buscando conexão. Sei que está difícil, meu filho. Eu vou melhorar, você vai ver, afirmou ela cheia de esperança. Tomara, respondeu ele sem emoção, porque eu não nasci para viver preso. Ela recolheu a mão lentamente e fixou o olhar na janela, onde as gotas escorriam como pequenos rios.
Uma sensação estranha a consumia por dentro. Mas o que mais poderia fazer além de esperar? Não era apenas o medo do câncer, mas o temor de perder o filho antes de sua própria vida. A chuva se intensificou, reduzindo a visibilidade. Douglas diminuiu a velocidade e, de repente, desviou por uma estrada secundária mais estreita. Não é por aqui, filho, disse Maria confusa. O hospital é pela avenida principal. Eu conheço um atalho, respondeu ele de forma fria. Maria assentiu confiando, mas seu coração pulsava intensamente, e uma pergunta se repetia em sua mente, sem coragem de escapar pelos lábios. Por que esse atalho sob a chuva? À medida que a tempestade se intensificava, a estrada secundária se transformava em um corredor enlameado, cercado por pastagens e algumas árvores retorcidas. Douglas segurava o volante com firmeza, o maxilar rígido, enquanto Maria Lúcia lutava contra sua tosse, sentindo a garganta ardendo. Filho, esse caminho está perigoso, disse ela com a voz quase inaudível. É rápido, não comece, mãe, respondeu ele. Um pouco mais à frente, ele estacionou o carro no acostamento de terra batida. O limpador de para-brisa rangia, traçando o mesmo padrão apressado no vidro, e então Douglas desligou o motor, mergulhando o ambiente no silêncio da chuva. Por que parou? Indagou Maria confusa. Douglas respirou fundo e fixou o olhar à frente, como se precisasse de coragem para revelar o que viria. Desce, mãe. Ela imaginou que algo estivesse errado com o carro e segurou a sacola no colo. Mas está chovendo e a consulta. E insistiu. Desce, mãe. Ele reiterou agora com mais firmeza. Eu não quero mais isso, não quero mais esse fardo. A palavra Muna atingiu como um jato de água fria. Fardo. Eu sou sua mãe, dama Douglas. Eu sei, só que estou cansado. Minha vida parou. Tenho 27 anos e estou preso nesse drama. Não aguento mais. Ele saiu do carro, contornou-o e abriu a porta dela. O vento gelado entrou, trazendo o aroma da terra molhada. Maria tentou segurar o braço do filho. Não faz isso, meu filho, olha para mim. Não olhe para mim, mãe, por favor, respondeu ele, desviando o olhar. O jovem dirigiu-se ao porta-malas, puxou a cadeira de rodas que sempre permanecia dobrada ali, abriu-a com um tranco e ajustou as rodas, aproximando-a do banco. Maria, trêmula, esforçou-se para se levantar com a pouca força que lhe restava, mas Douglas a segurou pelas axilas sem gentileza, colocando-a na cadeira e ajeitando a sacola em seu colo, antes de empurrá-la até um trecho de chão mais firme, próximo a uma cerca. Aqui você está abrigada da chuva, disse ele, apontando para um galho que oferecia uma sombra magra. Obrigada, Douglas. E a consulta? E se eu passar mal, alguém vai aparecer? Sempre passa gente por aqui, respondeu ele, embora sem convicção. Maria observou ao redor, notando que a estrada estava deserta e só se ouvia o som da água batendo nas folhas. Nesse momento, ela refletiu sobre tudo que havia enfrentado. Eu te criei sozinha, meu filho. Dividi o pão quando faltava farinha. Se eu te peço ajuda agora, não é para te prender. É porque não consigo mais caminhar sozinha. Douglas mordeu o lábio, vivenciando um intenso conflito interior. Atravessou o olhar dele, mas logo a dureza se impôs. Maria permaneceu paralisada por um instante, como se seu corpo houvesse esquecido como se mover. O som do motor foi se distanciando até se transformar em um mero zumbido, e por fim restou apenas a chuva. Ela respirou profundamente e tentou empurrar a cadeira, mas a roda direita afundou no barro. Uma dor percorreu seu braço e uma fisgada atravessou seu peito, trazendo à mente lembranças do marido e das memórias de Douglas quando era pequeno, correndo pelo quintal com o joelho machucado. Deus, me dá força por mais um momento, sussurrou. A cada tentativa, a roda girava, lançando lama em suas pernas, enquanto a chuva caía em seu rosto, misturando-se às lágrimas que escorriam. Maria tremia.
mas havia um fio de resistência dentro dela, um vestígio de amor próprio que sussurrava: não acaba aqui. O tempo parecia passar lentamente e um trovão ressoou no céu. Ao longe, na curva da estrada, um farol surgiu e logo desapareceu, mas Maria não desistiu. Curvando a cabeça, fez outra oração, olhou para cima e avistou outro farol, agora mais próximo. Apertou a sacola em seu colo, endireitou a postura e, com a força que lhe restava, levantou o braço. Aqui, por favor. O brilho do farol aumentou na chuva como uma promessa, fazendo seu coração acelerar entre o medo e a esperança. Alguém estava se aproximando. O farol cresceu na curva como um consolo, mas passou veloz, levantando água e lama. Maria Lúcia ergueu o braço mais uma vez, mas era tarde demais. O som do motor soou agudo e insistente, batendo no capim alto à beira da estrada. Seu corpo estremeceu com o vento, e sua pele, muito clara, parecia ainda mais pálida sob o céu cinzento. Ele retornou ao carro, e Maria agarrou a lateral da cadeira, sentindo a urgência do momento. Douglas, olhe para mim. Eu te perdoo por tudo. Só não vá embora agora. Não fala assim, mãe. Não fala assim. Ele sussurrou já dentro do carro, como se quisesse silenciar sua voz. Será que ele realmente a ouviria? O motor ligou e as rodas patinaram na lama. Maria levantou a mão num gesto instintivo, pedindo apenas mais um minuto, uma palavra, um abraço. O carro disparou e ela fechou os olhos por um instante, respirando de forma entrecortada enquanto recordava quando segurava a bicicleta de Douglas enquanto ele aprendia a pedalar. Vai, meu filho, eu estou aqui atrás, dizia rindo enquanto ele avançava desajeitado pelo quintal. Ao abrir os olhos novamente, restava apenas barro, cerca de arame e a lembrança do menino que ensinou a não ter medo. No meio daquele vazio, qualquer som parecia amplificado e o silêncio pesava ainda mais. Um trovão estourou ao longe e Maria puxou a sacola para junto do peito, buscando os documentos e o cartão do SUS, como se fossem um amuleto. Calma, coração, nós ainda chegamos, sussurrou para si mesma, quase inaudível, enquanto tentava reunir a própria bravura. Nesse momento, um carro pequeno e antigo surgiu lentamente, com os faróis apagados. Ela acenou vigorosamente, quase se levantando da cadeira, mas o veículo reduziu a velocidade, hesitou e não parou. O motorista encolheu os ombros em um gesto de impotência e seguiu em frente, deixando a sensação de invisibilidade a atingir Maria como um soco. Ela manteve a mão erguida por alguns instantes, até que a deixou cair, esgotada. A chuva começou a dar uma trégua, transformando-se em garoa, e o som das gotas nas folhas, o estalar da cerca e o próprio coração acelerado fora de ritmo a cercavam. Para se confortar, enxugou o rosto com um lenço já encharcado e repetiu para si mesma: Força, Maria, você já enfrentou coisas piores. Recordou o dia em que encarou a fila do hospital, ainda na madrugada, como sempre fez, sem reclamar, pois sabia que queixar-se não enchia prato nem curava dor. Entretanto, a imagem do filho não a deixava em paz. O garoto que abraçava o caderno novo no primeiro dia de aula, o adolescente que chegou em casa tremendo, receoso de contar que havia derrubado a moto emprestada do vizinho, e agora o homem que a deixara ali. Eu te perdoo, Douglas, murmurou para ninguém ouvir. Eu te perdoo, meu filho. Apenas aprenda-ma a amar de verdade. As mãos começaram a formigar, e ela precisou firmar os pés no chão para estabilizar a cadeira. A sola do sapato, encharcada, escorregou no barro, mas mesmo assim conseguiu mover-se alguns centímetros, parando para respirar antes de avançar mais 2 passos. Sentiu uma fisgada nas costas, mas não se entregou. Um caminhão passou na direção oposta, gerando uma rajada de vento, e Maria inclinou a cabeça para se proteger.
Como será que ela encontrará na força necessária para continuar? O motorista buzinou 2 vezes, talvez em solidariedade, talvez para alertá-la. A buzina ecoou como um fio de companhia em um deserto. O tempo ali não era medido por relógio, mas pela resistência. Minutos podiam parecer horas. Enquanto o céu clareava um pouco, a garoa tornava-se um spray fino, e a roupa colada ao corpo começou a esfriar, fazendo os dentes de Maria baterem. Ela olhou para o relógio barato no pulso, com os ponteiros tortos e o vidro arranhado, lembrando-se do Natal modesto em que o marido lhe entregou aquela caixinha na mesa. Com um olhar esperançoso, Maria tentou enxergar além da linha de árvores, quando ao longe, um ruído distinto começou a se aproximar. Não era um carro pequeno, nem uma moto. O som era mais pesado, mais lento e cadenciado. A mão de Maria voltou a tremer, agora de expectativa. Antes que o barulho se aproximasse, ajeitou o lenço, limpou o rosto com o dorso da mão e endireitou a coluna na cadeira. Queria estar digna e inteira quando alguém finalmente parasse. Naquele trecho de estrada, perdido no nada, decidiu que não seria apenas uma mulher abandonada, mas sim alguém que resistiu e clamou por ajuda com a cabeça erguida. O motor de uma caminhonete antiga começou a crescer, rangendo nas curvas até parar ao seu lado. O som do motor misturou-se ao da fina chuva, criando uma atmosfera de expectativa. Um homem magro, usando um boné surrado e com uma barba rala, desceu do veículo segurando um guarda-chuva encostado no ombro. De casa! Gritou ele, ainda sem entender a situação. Está tudo bem por aqui? Maria Lúcia ergueu o rosto, um pouco sem fôlego, com as mãos ainda presas na cadeira atolada. Sua voz saiu fraca. Estou com um pouco de dificuldade. Meu filho foi buscar ajuda. O homem olhou ao redor, percebendo a estrada deserta, onde só se ouvia o som das gotas batendo na lataria da caminhonete. Buscar ajuda aqui, dona? Ninguém passa por aqui há tempos. Ele se aproximou lentamente, pisando firme no barro. Meu nome é Raul. Trabalho fazendo entregas para o posto da cidade. A senhora está sozinha? Maria respirou fundo, sem coragem de confessar a verdade. Estou, só preciso chegar ao hospital. É logo ali. Mentiu, apontando para a Bora à frente. Raul ajeitou o chapéu e comentou: Logo ali é uma maneira de dizer, viu? Daqui até a cidade são uns 15 quilômetros. A senhora não chega nem amanhã nesse tempo. Ao ouvir isso, Maria baixou a cabeça, segurando o choro. Rautelio observou a cadeira, a sacola em seu colo e o lenço molhado cobrindo sua cabeça, compreendendo tudo sem precisar ouvir mais. A conexão silenciosa entre eles parecia criar um laço de empatia em meio à solidão daquela estrada. Olha, dona, sua voz se suavizou. Não sei o que aconteceu, mas não posso deixá-la aqui. Vamos até o posto. Tem coberta, tem café quente. A senhora esquenta o corpo e depois a gente pensa no que fazer. Maria hesitou. Não quero incomodar, moço. Incomodar? Ah, se todas as pessoas que pego na estrada fossem uma incomodação, eu já teria desistido do mundo. Sorriu, mostrando os dentes falhos. Devagar, que o degrau é alto, disse enquanto colocava a cadeira na caçamba. Ele pegou a cadeira com cuidado, levantou o eixo traseiro e empurrou até a caminhonete. A força vinha com delicadeza, o vento cortante, mas Raul se movia tranquilo, como quem faz aquilo por hábito. Sente-se aqui na frente comigo. Maria se acomodou, as mãos tremendo. O odor do banco de couro envelhecido se misturava ao da chuva. Raul ligou o motor e ofereceu um cobertor. Minha mulher sempre deixa um aí. Nunca se sabe quando alguém pode precisar. Deus abençoe vocês, disse Maria, abraçando o pano. Ele abençoa sim, dona. Basta de um pouco de ajuda de vez em quando. Enquanto o carro avançava lentamente, rangendo, até alcançar o pequeno posto de gasolina onde Raul trabalhava, uma mulher robusta e sorridente, Neide, apareceu com uma toalha pendurada no ombro.
Raul parou ao notar a passageira. Meu Deus, quem é essa moça? Peguei ela no meio da estrada, Neide. Está molhada, cansada, doente. Precisamos ajudar. Neide apressou-se, abriu a porta do posto e puxou Maria para dentro. O calor emanado do fogão e o aroma da lenha se misturaram ao cheiro de café fresco que preenchia o ambiente. Senta aqui, minha filha, disse Neide com aquela doçura firme de quem realmente sabe cuidar. Vou buscar uma roupa seca. Espera um minutinho. Maria olhou ao redor, percebendo a simplicidade acolhedora do lugar. Um rádio antigo tocava uma melodia suave enquanto panelas chiavam no fogão e duas cadeiras de madeira estavam dispostas no espaço. Era como retornar a um lar que ela nunca conhecera, mas que, de alguma forma, parecia ser seu. Raul trouxe uma xícara e disse: Beba um gole, isso vai ajudar a aquecer seu sangue. Ela sorveu lentamente com as mãos trêmulas. O calor do café deslizava pela garganta, despertando uma esperança tímida. Obrigada, moço. Se não fosse o senhor. Ah, não diga isso. A estrada está repleta de pessoas necessitando de ajuda. A diferença está em quem para e quem finge não ver. Neide retornou com um vestido limpo e um lenço seco. Vista isso. Depois a gente vê se o Raul leva a senhora para a cidade amanhã cedo. Maria olhou para os dois e o que antes era apenas medo transformou-se em uma gratidão silenciosa. Não sei nem como agradecer, disse ela enquanto Neide sorria. Apenas agradeça a Deus. Ele conhece o caminho que precisamos seguir, mesmo quando perdemos o mapa, acrescentou Raul coçando a barba. E se ele quiser, ainda teremos muitas coisas boas pela frente. Maria fechou os olhos por um instante, sem saber que aquele encontro, o homem da estrada e a mulher do posto, mudaria o rumo de sua vida e o destino de quem a deixara para trás. Dentro do pequeno posto, o calor do fogão a lenha parecia abraçar Maria Lúcia. Neide trouxe uma toalha, um vestido simples e um lenço seco. Enquanto ajudava Maria a trocar de roupa, falava suavemente, como quem sabe que a dor escuta melhor quando não é confrontada. Fique tranquila, minha filha. Aqui ninguém pergunta demais, apenas ajuda. Maria sentiu-se envergonhada pela fraqueza do corpo. Sentou-se na cadeira ofegante e tentou explicar. Eu tenho uma consulta no hospital da cidade. O médico disse que era importante, mas a voz falhou. Só que te deixaram pelo caminho, completou Neide, sem julgamentos. Está certo, em breve encontraremos a melhor maneira de te ajudar. Raul entrou trazendo uma caneca de café fresco e um pedaço de pão amanhecido que ele aquecera na chapa. Come um pouquinho, Dona Maria. Precisamos de combustível para com força, disse, colocando-se o prato sobre a mesa. Ela tomou um gole com a mão trêmula. O rosto pálido revelava o cansaço, mas havia um brilho sutil nos olhos, como se tivesse decidido seguir em frente, mesmo estando sentada. Não quero dar trabalho, murmurou com voz fraca. O trabalho é deixar a senhora na estrada, respondeu Raul de forma simples. Nós conseguimos. Neide puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente, apoiando os braços sobre a mesa. Me diz, tem alguém que possamos avisar? Alguma amiga, parente? Maria respirou fundo. Só meu filho, mas ele deve estar ocupado. Ocupado ou envergonhado? Indagou Raul sem malícia. Neide lançou um olhar de reprovação, mas logo com um tom mais suave disse: Se quiser, podemos ligar. Se não quiser, não ligamos. O que importa agora é a sua saúde. Maria fixou o olhar no vapor do café subindo e, pela primeira vez, permitiu que uma verdade emergisse. Eu fui deixada pelo caminho. Ele disse que não queria mais esse fardo. Naide estendeu a mão sobre a mesa e apertou a de Maria, oferecendo conforto em meio à dor. Fardo é o que não tem valor. A senhora é uma pessoa, e pessoas cuidam do que vale. O rádio chiou mudando de estação, e uma música antiga preencheu o ambiente. Raul se dirigiu ao balcão,
desligou o aparelho e pegou as chaves da caminhonete. Neide, vou ver se o seu Agenor do posto de saúde do bairro está de plantão hoje. Se estiver, levamos a Dona Maria agora. Caso contrário, sairemos cedo para a UPA da cidade. Após alguns minutos, Raul voltou ofegante, molhado até os joelhos. Encontrei o seu Agenor. Ele ainda está no posto do bairro preparando o plantão. Pediu para levar a Dona Maria. De lá, eles conseguem encaminhá-la para o hospital da cidade. Neide, decidida, pegou a bolsa e disse: Então vamos agora. A senhora consegue se levantar um pouco, Maria? Consigo, respondeu Maria, mais pela vontade do que pela força. Raul trouxe a cadeira de rodas da caçamba e, com cuidado, acomodou Maria. Neide colocou um casaco grosso sobre o vestido e prometeu: Vai esquentar no carro. Pega o guarda-chuva. Enquanto isso, as duas permaneceram em silêncio, ouvindo o som da chuva, que agora se tornara apenas um pingo espaçado. Neide levantou-se e buscou uma bacia com água morna e um pano limpo. Vou limpar essas mãos cheias de barro, disse, passando o pano com delicadeza. Maria sorriu suavemente, tocada pela amabilidade, e como quem se entrega a um afeto antigo, compartilhou. Eu era costureira, trabalhava até tarde, criei meu filho sozinha. Ele foi um bom menino, sabia? Mas a vida foi se tornando difícil e ele acabou se endurecendo. Neide, enquanto secava as mãos de Maria, refletiu. A vida nos endurece nos lugares errados, mas sempre há como suavizar. Às vezes basta que alguém pare e olhe com atenção. A caminhonete rangia a cada curva, mas mantinha-se firme na estrada. No banco, Maria observava a rua estreita do bairro, repleta de casas simples, um açougue aberto e o bar de Anselmo guardando as cadeiras. Era de vida que seguia em frente. Obrigada por me tirarem de lá, disse Maria de repente. Não sei o que teria acontecido. Não deixamos ninguém para trás, respondeu Raul com o olhar fixo na estrada. Não, quando é possível fazer diferente. Ao chegarem ao posto de saúde, o senhor Agenor, um enfermeiro de meia idade, aguardava na porta. Com mãos grandes e uma fala rápida, ele disse: Vamos lá, pessoal. Entra, Dona Maria. Precisamos ver esses sinais, medir pressão, glicemia, o básico. Depois resolvemos o resto. Enquanto Agenor checava a pressão, perguntou sem desviar muitos olhos: A senhora está acompanhada? Maria hesitou e olhou para Raul e Neide. Estou. Ótimo. Ele sorriu. Isso é o que mais importa hoje. Embora os números no aparelho não fossem ideais, também não eram alarmantes. Agenor preencheu uma ficha e ligou para a UPA da cidade. Tem uma paciente oncológica debilitada. Precisa ser atendida com prioridade. Sim, a caminho agora cedo, respondeu a atendente do outro lado da linha. Desligando, Agenor voltou-se para Maria e explicou que a UPE inicia a triagem às 6. Se chegassem cedo, ela passaria na frente dos casos menos graves. Consegue esperar até amanhecer? Maria assentiu e Neide ajeitou o casaco sobre os ombros dela. Vamos esperar juntas. Não há pressa. Raul encostou na parede, coçando a barba, e perguntou em voz baixa ao enfermeiro: O senhor acha que ela está em risco agora? Agora não, mas não podemos brincar. Ela precisa continuar o tratamento e precisa de apoio, respondeu Agenor, olhando para Maria com respeito. Sem pessoas ao redor, o corpo perde a coragem. Assim permaneceram ali até o céu começar a clarear, trocando poucas palavras. De vez em quando, Neide compartilhava histórias da juventude apenas para quebrar o silêncio. A festa do padroeiro, a chuva que invadiu o salão, o bolo que desmoronou e mesmo assim todos comeram. Maria ria suavemente, aquecida por memórias alheias que de alguma forma lhe devolviam um pedacinho de vida. Ao raiar do dia, Raul estacionou a caminhonete em frente à porta. Genora entregou um papel dobrado. Aqui está o encaminhamento e minhas anotações.
Eles vão te atender e vou contatar uma médica voluntária que trabalha no hospital. Ela é excepcional, tem um coração generoso. Maria guardou o papel com delicadeza na sacola. Ao sair, virou-se para o enfermeiro e disse: Agradeço por me tratar pelo nome. Nome é algo importante. Ele respondeu com um breve sorriso. E a senhora ainda ouvirá seu nome ser chamado com alegria. No trajeto para a UPA, a cidade começava-se a despertar. A padaria abria suas portas, o primeiro ônibus soava a buzina, e estudantes carregavam mochilas nas costas. Dentro da caminhonete, o ronco suave do motor criava uma trilha sonora tranquila. De repente, Raul exclamou: Dona Maria, a senhora nos permite acompanhá-la até o fim deste dia? Permito sim, respondeu ela, tocada pela emoção pela primeira vez em muito tempo. Assim, era o início de uma conexão inusitada. Um caminhoneiro, uma frentista, um enfermeiro e uma mulher exausta uniam forças para reescrever a história dela. Na UPA da cidade, o dia já era agitado, com pessoas esperando, crianças chorando e pacientes chegando em macas. Raul e Neide aguardavam com Maria, enquanto Lúcia estava sentada em uma cadeira de rodas próxima à recepção, segurando o encaminhamento e um lenço que Neide lhe havia dado, agora seco, mas desgastado de tanto ser torcido entre os dedos. Uma enfermeira jovem se aproximou e disse: Dona Maria Lúcia, vamos fazer a triagem, certo? O que viria a seguir e como essa corrente de apoio se ampliaria ainda estava por ser revelado, mas naquele banco de caminhonete, a esperança já havia encontrado seu espaço. Pode entrar aqui comigo? Raul empurrou Maria até o consultório, onde a enfermeira aferiu os sinais vitais, questionou sobre os sintomas e o tratamento. Ao saber que Maria estava em tratamento de quimioterapia e havia sido deixada sozinha na estrada, seus olhos se arregalaram. Sozinha? Meu Deus, como isso aconteceu? Maria respirou fundo e, com um sorriso cansado, respondeu: Aconteceu, mas estou viva, não é? A enfermeira saiu e, poucos minutos depois, retornou acompanhada pela doutora. Patrícia, uma médica de jaleco azul claro, famosa por cuidar dos casos mais desafiadores, mesmo quando o hospital estava lotado. Dona Maria, a senhora está com sorte hoje, disse a médica com um olhar afetuoso. O pessoal do posto me enviou uma mensagem sobre você. Vamos fazer o possível para cuidar bem. Enquanto isso, Raul e Neide observavam o movimento no corredor. Raul coçou a barba nervosamente e comentou: Esse país está repleto de Marias abandonadas, Neide, e nós passamos por elas sem sequer saber seus nomes. Neide assentiu e respondeu: É verdade, Raul, mas às vezes basta que alguém se detenha. A vida dela pode mudar. Com o passar do tempo, Maria foi levada para uma sala de observação, onde recebeu soro, um cobertor limpo e a promessa de exames. Naide permaneceu ao seu lado o tempo todo, ajeitando o travesseiro e trocando palavras suaves. Quando a enfermeira veio verificar os dados, ela tirou uma foto do prontuário para enviar à assistente social da unidade. No meio disso, comentou sem pensar: A senhora sabia que a história dela já está circulando na internet? O rapaz do posto na entrada gravou um vídeo contando-os o que ocorreu. Todo mundo quer ajudar. Raul, que estava por perto, ficou surpreso e perguntou: Como assim? Um vídeo? A enfermeira explicou: Ah, o rapaz do guincho que parou aqui mais cedo fez uma postagem. Ele disse que uma mulher foi encontrada sozinha na estrada, doente, e que um caminhoneiro parou para socorrê-la. O vídeo estava repleto de comentários. Ela mostrou o celular. Veja aqui na tela. A imagem tremida exibia a caminhonete de Raul parada à beira da estrada, com Maria enrolada em um cobertor. A legenda dizia: Ainda existem pessoas boas no mundo? Esta senhora foi abandonada e acolhida por estranhos. Que Deus a proteja.
O vídeo acumulava milhares de visualizações, com pessoas compartilhando e enviando mensagens de apoio, oferecendo ajuda. Eu nem sabia que tinham gravado, disse Raul, coçando a cabeça. Só parei para ajudar, Neide comentou. Pois é, mas parece que as pessoas gostaram de saber que ainda existe compaixão. Sorriu e acrescentou: E também querem ajudar? Quando Maria soube disso, ficou em silêncio, sem se reconhecer naquela imagem de sofrimento. Maria Lúcia sentia vergonha, mas também gratidão. Havia tanto tempo que ninguém a olhava sem pena ou pressa. Ela refletiu que, se isso ajudasse alguém a não desistir, então estava tudo bem. Contudo, pediu para que não mostrassem seu rosto. Já bastava o que havia vivido. Raul assegurou que estava tudo certo e que o que realmente importava era que as pessoas estavam se mobilizando. Naquela mesma tarde, a assistente social chegou com um tablet em mãos, mostrando os comentários. Olha aqui, Dona Maria, tem pessoas oferecendo doações de remédios, roupas, cestas básicas e uma médica voluntária que quer conversar com a senhora por vídeo. É a doutora Lídia do projeto Cuidar é Viver. Maria, desconfiada, questionou se realmente poderia falar com uma médica dessa forma. A assistente esclareceu que a médica se dedica a auxiliar pacientes que enfrentam dificuldades de acesso ao tratamento e que, caso desejasse, poderiam agendar uma conversa. Maria lançou um olhar para Raul e Neide, buscando a opinião deles. Neide expressou que acreditava que o universo estava retribuindo um pouco do que ela sempre ofereceu e a encorajou a aceitar a oportunidade. A ligação foi realizada, e do outro lado, a médica se apresentou como uma mulher de voz suave, cabelo preso e um olhar acolhedor. Maria Lúcia, eu assisti ao seu vídeo. Quero ajudar com o seu tratamento. Já conversei com o hospital regional e eles aceitarão sua transferência. Maria, emocionada, deixou as lágrimas escorrerem silenciosamente, sem saber como reagir. A médica acalmou Maria, pedindo apenas que dissesse obrigada e que mantivesse a força, afirmando que juntas superariam os desafios. Enquanto isso, Raul e Neide trocavam sorrisos, sentindo que uma corrente invisível de bondade começava a se formar, ajudando uma a outra até chegar a Maria. Naquela noite, Maria adormeceu pela primeira vez em muito tempo, livre do medo do amanhã. A dor ainda a acompanhava, mas havia também um fio de esperança, costurando de volta o que a solidão havia despedaçado. À medida que o nome de Maria Lúcia circulava pelas redes sociais, alguém do outro lado da cidade assistia ao vídeo. Douglas estava acomodado no sofá de um pequeno apartamento alugado, com o celular em mãos e os olhos fixos na tela. O som do vídeo estava baixo, mas bastou um instante para que seu sangue congelasse. Ali estava ela, encolhida e frágil, com o lenço na cabeça e o mesmo cobertor azul que costumava ficar no banco traseiro do carro. O título do vídeo parecia clamar: Mulher abandonada é resgatada por caminhoneiro e casal no interior do Paraná. Você acredita que ainda existe verdadeira bondade nas pessoas? Compartilhe nos comentários o que faria se visse Maria sozinha naquela estrada. Douglas sentiu seu coração acelerar e a garganta apertar. Não, não pode ser, murmurou Karina, a jovem com quem ele vinha se relacionando, olhando com curiosidade. O que aconteceu, Douglas? Hesitante, ele virou o celular para ela, revelando a dura realidade. Essa mulher é minha mãe. Karina levantou-se surpresa. Como assim, sua mãe? Ele passou a mão pelo rosto envergonhado. Eu a deixei na estrada. O quê? Você está brincando? A confissão de Douglas parecia surreal. Não, eu não suportava mais. Eu não sabia o que fazer. Karina ficou sem palavras e recuou um passo, encarando-o com repulsa e incredulidade. Douglas, pelo amor de Deus, quem faz isso? Ele tentou justificar-se.
Eu estava perdido, Karina, exausto. Minha cabeça estava uma confusão. Sua voz começou a vacilar. Nunca pensei que ela. Ele não conseguiu concluir a frase. O semblante da mãe no vídeo o atormentava, a mesma mulher que lhe ensinou a andar, a estudar e a rezar, agora sendo cuidada por estranhos. Enquanto tentava justificar o que não tinha justificativa, Karina pegou a bolsa e dirigiu-se à porta. Não sei o que você passou, Douglas, mas isso é imperdoável. E saiu sem olhar para trás. O silêncio que se seguiu era opressivo. Douglas lançou o celular sobre o sofá e enterrou o rosto nas mãos, confrontando a gravidade de suas ações. Sua mente vagava pelos últimos meses, relembrando a mãe servindo café mesmo adoentada, pedindo que ele comesse e tivesse um pouco de paciência. Filho, só preciso de você mais um pouco. De repente, ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como se tentasse escapar dos próprios pensamentos. Pegou o celular e reabriu o vídeo onde o caminhoneiro dizia: Ainda existem pessoas boas no mundo. Essa senhora foi abandonada, mas recebeu acolhimento. Ela não está mais sozinha. Douglas sentiu o chão se abrir sob seus pés e as lágrimas vieram sem aviso. O que foi que eu fiz? Indagou ao vazio da sala, pegou as chaves do carro e saiu sem rumo. A cabeça era um turbilhão e o coração um peso. A cada quilômetro, recordações surgiam. A mãe costurando até tarde, o aroma do bolo de fubá, o sorriso dela quando ele contava piadas sem graça, e em seguida, o olhar dela ao ouvir aquelas palavras cruéis que ele proferiu na estrada. Não quero carregar esse fardo. Ele encostou o carro no acostamento e socou o volante, chorando como uma criança. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Na manhã seguinte, Douglas dirigiu-se ao hospital da cidade. Parou na entrada, ainda sem coragem para entrar, e perguntou ao segurança: Oi? Vocês receberam ontem uma senhora chamada Maria Lúcia, cabelo raspado, lenço colorido? O segurança consultou a lista e confirmou: Recebemos, sim. Ela está internada na ala de oncologia. Douglas respirou fundo e perguntou: Posso vê-la? O segurança avaliou Douglas de cima a baixo e respondeu: Filho, então vai lá, rapaz, mas trate de ser bom com ela. A cada passo e o som de seus sapatos ecoava pelo longo corredor, entremeado por vozes distantes e o apito dos monitores. Ao chegar ao quarto 213, encontrou Maria deitada, com o coco rosto sereno, dormindo suavemente, com o soro conectado ao braço. Douglas hesitou na porta, sentindo-se diminuto diante dela, mas logo se aproximou devagar, puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado. Observou as mãos finas, com as veias salientes, lembrando-se das mesmas mãos que o embalaram tantas vezes. Com um toque suave na ponta dos dedos dela, ele sussurrou: Mãe, sou eu. Maria abriu os olhos lentamente, parecendo um tanto confusa por um instante, mas logo o reconheceu. Suas lágrimas começaram a brotar, embora sua voz se mantivesse serena ao afirmar: Eu sabia que você voltaria, meu filho. Douglas, envergonhado, baixou a cabeça e respondeu: Não mereço que a senhora me chame assim. Como será que a reconciliação pode transformar um relacionamento? Ela respondeu: Merece sim, segurando delicadamente a mão dele, porque você ainda é meu menino. Ele chorou, encostando a testa em suas mãos e implorando perdão. Me perdoa, mãe. Fui um covarde. Eu te deixei. Com ternura, ela retrucou: Já passou, meu filho. O que importa é que você está aqui. Maria esboçou um sorriso fraco, mas genuíno, acrescentando: Deus sempre traz de volta quem amamos. Às vezes demora, mas traz. Douglas permaneceu ali por horas, sem perceber o tempo escorregar. Cada segundo ao lado dela parecia curar um fragmento da culpa que carregava. Com o tempo, o arrependimento começou a se transformar em uma promessa de não fugir mais, e assim
Sem precisar de muitas palavras, mãe e filho iniciaram o processo de costurar o que o abandono havia rasgado. Contudo, o destino ainda reservava algo maior, algo que ninguém ali poderia imaginar, e essa reviravolta estava por vir. Os dias seguintes passaram lentamente, repletos de altos e baixos. Maria Lúcia continuava internada, ainda debilitada, mas exibia uma serenidade que chamava a atenção dos enfermeiros. Douglas começou a visitá-la diariamente. No início, ele chegava calado e um tanto desajeitado, trazendo flores simples como girassóis ou margaridas, e sentava-se ao lado dela em silêncio. Com o passar do tempo, as palavras começaram a fluir novamente. Certa vez, com a voz embargada, ele disse: Mãe, eu ainda escuto aquela chuva, sabe? Ouço o barulho do carro e o som da senhora chamando meu nome. Maria, deitada, olhou para ele com uma mistura de ternura e dor. O arrependimento é o primeiro passo, meu filho, mas o segundo é aprender a não repetir. Douglas, com os olhos baixos, respondeu: Quero mudar, mãe. Eu juro. Ela estendeu a mão e a pousou sobre a dele, simbolizando um novo começo. Ele ficou, passando as tardes ajudando a arrumar o travesseiro e organizando os folhetos que as enfermeiras deixavam na mesa. Levava suco de laranja e ouvia histórias que nunca tinha prestado atenção antes. Contava sobre como ela costurava as roupas, como o pai dele quase perdeu o dedo na serraria e como a vida foi difícil, mas nunca amarga. Um dia, enquanto o acompanhava até o pátio do hospital, Raul e Neide chegaram para visitá-la. Raul abriu um sorriso ao ver os dois e comentou: Olha só, parece que as coisas estão se ajustando por aqui. Douglas levantou-se um tanto constrangido e perguntou: O senhor é o caminhoneiro que ajudou minha mãe, certo? Raul coçou a barba e respondeu que ajudar não. Apenas fez o que era certo. Essa conexão inesperada trouxe um novo ânimo à situação, mostrando que pequenas ações podem fazer grandes diferenças. Neide foi direta ao ponto. Você é o jovem que a deixou na estrada. Douglas baixou a cabeça, sem saber onde colocar as mãos. Eu fui um tolo, dona Neide. Não sei o que me deu. Maria interveio, com calma. Isso já passou. O que importa é o presente. Neide respirou fundo e observou o rapaz, percebendo a sinceridade naquele olhar cansado. Então faça valer a pena agora, disse. Ajude-a a se levantar, ajude-a a viver. Isso é o que o mundo espera de você. A amizade que começou no desespero transformou-se em um laço forte. Raul e Neide passaram a visitar Maria todos os finais de semana, trazendo bolo, frutas e risadas. A cada visita, Raul dizia: A senhora já está melhorando, hein? Enquanto dava um leve tapinha no ombro de Douglas. E você, jovem, parece que aprendeu algo? Aprendi sim, respondeu Douglas. Aprendi que o amor de uma mãe não se mede pelo que ela dá, mas pelo que ela suporta. Maria sorriu, com lágrimas nos olhos. E eu aprendi que, mesmo quando do mundo nos vira as costas, Deus envia pessoas para nos manter de pé. As enfermeiras começaram a registrar a recuperação, e naquela mesma semana, uma equipe de jornal local quis entrevistar Maria para uma matéria sobre solidariedade. Raul e Neide apareceram juntos, e até Douglas aceitou dar uma breve declaração, com os olhos marejados. Eu errei e passarei a vida tentando compensar isso, mas a lição que aprendi é simples. Ninguém é um fardo quando é a pessoa que te trouxe ao mundo. A médica doutora Patrícia, que acompanhava o caso desde o início, chamou Douglas numa tarde. Seu Douglas, o estado da sua mãe ainda requer cuidado, mas sabe o que eu penso? Ela sorriu. Acredito que o que mais curou essa mulher foi o arrependimento do Senhor. Ele ficou em silêncio por um momento, emocionado. Foi o amor dela, doutora. A reportagem foi ao ar e a história tocou muitas pessoas. As doações começaram a chegar: medicamentos, alimentos, até uma nova cadeira.
leve e dobrável. Maria Lúcia, já um pouco mais forte, decidiu que queria retribuir. Começou a visitar outras mulheres na ala oncológica, oferecendo o mesmo sorriso que um dia lhe foi devolvido. Douglas a acompanhava, empurrando a cadeira, e quando ela se cansava, levava-a para o jardim do hospital, onde admiravam o pôr do sol. Está vendo? Mãe, disse ele um dia, eu achava que cuidar era uma prisão. Agora compreendo que isso é liberdade. Ela segurou a mão dele e acrescentou: cuidar é o que nos torna humanos, meu filho. No canto do jardim, Neide e Raul observavam a cena à distância, trocando um olhar cheio de orgulho. Eu sempre soube que esse garoto ainda aprenderia, murmurou Neide. Aprendeu porque teve uma mãe que nunca se rendeu, completou Raul. Uma brisa suave acariciou o lenço de Maria, que sorriu ao olhar para o céu. Embora houvesse desafios pela frente, a esperança já se mostrava mais forte que o medo. Para aqueles que acompanhavam essa trajetória desde o início, restava a indagação. Após tudo que ela enfrentou, essa mulher merece justiça? Deixe sua opinião. Justiça por Maria Lúcia. O reencontro verdadeiro, aquele que transcende a mera presença e traz transformação, aconteceu ao entardecer no jardim do hospital. O céu exibia um tom alaranjado, enquanto o vento suavemente agitava as folhas das árvores. Maria Lúcia solicitou para deixar o quarto. Douglas empurrou a cadeira com cautela, enquanto Raul e Neide caminhavam ao lado, como se quisessem proteger sem cercar. Aqui está bom, mãe? Perguntou Douglas, parando próximo ao banco de cimento. Está sim, meu filho. Aqui podemos respirar esperança, respondeu Maria, ajeitando-se de lenço. Douglas respirou fundo, pois tinha um envelope amassado no bolso, uma carta escrita nas madrugadas em que a culpa o mantinha acordado. Ele olhou para Raul e Neide, hesitando antes de pedir em um tom baixo: Posso? Posso falar algumas coisas? Pode, afirmou Neide, incentivando-o a seguir adiante. A verdade sempre encontra espaço onde falta ar. Ele se ajoelhou diante da mãe, alinhando-se ao nível dos olhos dela. Retirou a carta e, mesmo com as mãos trêmulas, começou a ler. Mãe, se eu pudesse voltar aquele dia, eu voltaria 1000 vezes. Eu escolhi-te a pressa, a dureza e a covardia. A senhora escolheu me amar mesmo assim? Sinto vergonha do que fiz e por isso peço perdão. Mas não é apenas isso. Prometo ser filho todos os dias. Prometo aprender a cuidar. Prometo não fugir mais. A última frase saiu em um sussurro enquanto ele baixava o papel e a fitava nos olhos. Maria disse a Douglas: Eu te perdoo, meu filho. Sem hesitar. Eu te perdoo porque o amor não contabiliza ofensas. Ele se renova, mas o perdão também é um compromisso. Daqui em diante caminharemos juntos. Com lágrimas quentes, Douglas encostou a testa nas mãos dela, umedecendo os dedos de Maria. Raul discretamente desviou o olhar para esconder a emoção, enquanto Neide apertou o ombro do rapaz. Filho, não nasce pronto? Comentou ela de forma serena. Filho, se faz e hoje você realmente começou. Patrícia surgiu à distância, observando a cena antes de se aproximar. Posso me juntar a vocês? Questionou com um sorriso no rosto. Tenho uma mensagem e um pedido. Fale, doutora, respondeu Maria intrigada. A médica começou pela mensagem, informando que os resultados dos exames de hoje mostraram que o corpo de Maria reagiu melhor do que esperávamos após a última sessão. Não é milagre de novela, mas um pequeno, porém firme avanço. Após uma breve pausa, ela permitiu que o sorriso de Maria se ampliasse. Em seguida, Patrícia apresentou seu pedido. A equipe gostaria de incluí-la como cuidadora principal no plano de alta. Você terá que ir às consultas, ajudar na alimentação e registrar os sintomas. Há muito trabalho pela frente e uma grande oportunidade de reparar o que precisa ser ajustado. Douglas concordou imediatamente. Eu aceito. Eu quero isso. Com determinação, a médica respondeu:
Então vamos começar agora. Hoje à noite haverá uma orientação com a equipe de enfermagem. E se tudo correr bem, amanhã tentaremos uma breve caminhada com apoio até aquela árvore ali. Ela me apontou para uma cibiru na frente, transmitindo calma e determinação. Maria sorriu, animada. Finalmente terei um belo objetivo: chegar àquela sombra. Para aliviar a tensão, Raul comentou de forma brincalhona: se você cansar no meio do caminho, fazemos revezamento. Eu empurro, a Neide puxa, e o Douglas segura de sombrinha. Douglas, tentando rir mesmo com os olhos marejados, respondeu: eu seguro a sombrinha e as lágrimas. Depois permaneceram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons da cidade ao longe. Um ônibus passou e um vendedor de pamonha gritava: a vida segue, a paz do momento. Havia algo de sagrado nesses breves instantes em que a história cansada se senta ao nosso lado para respirar mais fundo. Ao retornarem ao quarto, Maria pediu a Jaques, o técnico de enfermagem, que tirasse uma foto deles quatro. Nada de poses complicadas, apenas as mãos se tocando. Jaque clicou e, ao mostrar a imagem, comentou: isso vai trazer sorte. Tem mãos demais aqui para o destino carregar sozinho. Naquela noite, Douglas participou da orientação para cuidadores, prestando atenção em cada detalhe. Ao amanhecer, o hospital exalava o cheiro de desinfetante e café fresco. Maria Lúcia acordou cedo, determinada a onde dar seus primeiros passos com apoio até a sibiruna do jardim. Douglas apareceu com uma garrafinha de água, um casaco e a mesma ansiedade de quem se prepara para uma apresentação importante. Pronta, mãe! Pronto, meu filho. Hoje vamos vencer mais um desafio, um pedacinho. A enfermeira Lúcia ajustou a altura do andador, explicou como distribuir o peso e chamou Jaque para acompanhá-los do outro lado. Doutora Patrícia apareceu à porta, encostou-se no batente e sorriu. De volta ao quarto, já bem tarde, Maria permanecia acordada, enquanto a luz do corredor projetava uma faixa amarelada sobre o chão. Foi então que meu filho fez uma pergunta que ecoou em nossos corações. Aprendi a segurar sua mão sem machucar o acesso, respondeu ele, esboçando um sorriso tímido. E percebi que remédio é também uma questão de paciência. Maria abriu espaço na cama, batendo com a palma no colchão, como se estivesse convidando a vida a se juntar a ela. Senta aqui e me conta sobre o mundo, pediu, despertando a curiosidade. Ele fixou o olhar na janela escura e respondeu: o mundo hoje é pequeno, mãe. Cabe em um quarto, num corredor e na distância até aquela árvore lá fora. Mas é um mundo que eu quero. Maria fechou os olhos, satisfeita com a resposta, e disse: então, amanhã começaremos a explorar esse mundo, antes de adormecer. Do lado de fora, no corredor, Raul e Neide organizavam a logística dos dias seguintes. Quem se encarregaria do caldo de frango? Quem resolveria a papelada com a assistente social? Quem buscaria os remédios caros? Não era um acordo de sangue, mas um pacto de afeto que reforçava os laços entre eles. Assim, o reencontro deixou de ser apenas um abraço e transformou-se em uma jornada, um caminho construído com passos pequenos, repetidos e sinceros. O perdão já havia sido pronunciado, mas agora precisava ser vivido. Sem que ninguém percebesse, era exatamente nessa estrada feita de rotina, lealdade e novas escolhas que se escondia a reviravolta que um dia surpreenderia a todos. A enfermeira Lúcia, que não era parente, mas compartilhava o mesmo nome, aprovou com um olhar. Você tem talento, rapaz. Cuidar é uma prática que exige presença. O resto a gente aprende juntos, disse ela, estabelecendo um vínculo especial. Horários, sinais de alerta, como ajudar a mãe a se levantar da cama e como anotar os efeitos colaterais foram temas abordados em suas conversas. Ele fez perguntas simples e anotou tudo com atenção, sentindo-se parte do processo. No corredor, cada passo parecia uma pequena vitória.
Maria respirava, contava até 3 e avançava, enquanto Douglas mantinha o olhar fixo no rosto dela, como se o equilíbrio da mãe dependesse do seu próprio fôlego. Está ótimo, Dona Maria, incentivou Lúcia. Ombros relaxados, isso. E assim chegaram ao jardim. A brisa suave brincava com o lenço de Maria, e ela fechou os olhos por um instante, exclamando emocionada: Eu tinha esquecido como é o cheiro da manhã depois da chuva. Daram mais alguns passos, mas de repente Maria parou, como se algo a tivesse tocado profundamente. Uma tontura repentina a atingiu e ela levou a mão ao peito. Ai, espera, pediu com a voz suave. Douglas segurou o braço dela delicadamente e questionou: Quer sentar, mãe? Só um instante, já passa. No entanto, não passou. A cor do rosto dela se alterou, o suor apareceu na testa e o coração parecia vacilar. Lúcia, chamou Jaque, já se aproximando da cadeira de rodas. Senta aqui, Dona Maria, por favor. Maria tentou atender ao pedido, mas seus olhos começaram a perder o foco e seu corpo se tornou mole. Douglas a amparou, sentindo o desespero crescer como uma maré. Mãe, mãe, olhe para mim. Sua voz tremia. A enfermeira fez uma rápida avaliação dos sinais vitais, ciente da urgência da situação. A pressão estava baixa. Jaques, chame a equipe. Código amarelo no jardim. Em questão de segundos, o jardim se transformou em um corredor de emergência. A maca chegou e, com cuidado, colocaram Maria, ajustando o roro, colocando o meu monitor no dedo e a máscara de oxigênio. Douglas caminhava ao lado, segurando o corrimão da maca como se isso pudesse evitar o pior. Fica comigo, mãe. Por favor, não me deixe. No leito de observação, a Dr. Tran, Patrícia assumiu a liderança, dando ordens claras, solicitando exames e monitorando o ritmo cardíaco. Dona Maria, ouça-me, respire comigo. Isso devagar. Maria abriu os olhos, quase de forma imperceptível, e viu o filho ao seu lado, vermelho, com os olhos e a boca trêmulos. Estou aqui, sussurrou ele, apertando a mão dela. Não vou embora. A crise durou poucos minutos, mas pareceu uma eternidade. Gradualmente, o monitor estabilizou e a pressão começou a reagir. Patrícia soltou um suspiro de alívio. Foi uma queda brusca, provavelmente devido ao esforço aliado à fraqueza do tratamento. Vamos ajustar a medicação, rever a hidratação e recuar um pouco nos passos por alguns dias, explicou, olhando para Douglas. Nada de culpa, nada de pressa. Cuidar é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Douglas assentiu, enxugando as lágrimas. Eu achei que ela não conseguiria terminar. Você achou e sentiu medo, completou a médica com ternura. O medo é uma bússola, desde que não deixemos que ele dirija. Naquele final de tarde, Raul e Neide chegaram. Encontraram Douglas sentado na cadeira do acompanhante, com a cabeça apoiada no braço da poltrona, exausto. Maria, deitada, estava acordada e serena. Aconteceu um susto, não foi? Perguntou Neide, aproximando-se em tom suave. Aconteceu, mas já passou, respondeu Maria. Deus me segurou pela mão e este menino aqui segurou pela outra. A senhora está em boas mãos, Dona Maria, nas dele, nas nossas e nas de Deus, disse Raul, coçando a barba emocionado. Naide olhou para Douglas adormecido e ajeitou uma manta sobre ele. Naquela noite, o quarto ficou mais silencioso e as máquinas marcavam o compasso da vida, com cada bip parecendo escrever uma continuação da história. Maria observou o filho dormir e murmurou baixinho para si mesma que aprendemos a ser mães 2 vezes quando criamos e quando perdoamos. No dia seguinte, foram realizados ajustes na rotina, começando pela alimentação, que passou a ser mais fracionada. As caminhadas se restringiram ao quarto e os alongamentos foram feitos na cama. Jaque trouxe um rádio pequeno e deixou-o na mesinha, comentando que
A música ajuda o coração a recordar que a vida também dança, ao colocar uma canção antiga. Maria cantou suavemente e Douglas, despertando, sorriu aliviado ao ouvir sua voz. Mãe, eu prometi que não ia mais te soltar, declarou ele. Eu que vou adaptar meu passo ao seu, respondeu Maria, apertando a mão dele, pois assim se chega ao final certo. Juntos. Após o susto, a rotina ganhou um cuidado redobrado. O teste final não foi apenas uma prova da saúde de Maria, mas também da lealdade de Douglas, da firmeza de Raul e Naide e da esperança que a equipe do hospital mantinha a cada dia. Eles passaram, não com a nota de um filme, mas com a nota que realmente importa na vida: a presença. O caminho até a Sibipiruna ainda estava lá fora, aguardando. Mas por ora, o essencial era fortalecer o caminho interno, o coração, o corpo e o laço. O que ninguém sabia é que a estrada à frente reservava uma curva capaz de surpreender a todos, não por tragédia, mas por algo que o destino vinha preparando silenciosamente desde a beira daquela estrada de barro. Meses se passaram e o tratamento de Maria Lúcia seguia firme, surpreendendo até os médicos. Douglas agora trabalhava como auxiliar de enfermagem no próprio hospital onde a mãe se tratava, uma decisão que pegou todos de surpresa. Ele não queria apenas estar presente, desejava aprender, servir e retribuir. Na ala onde Maria estava internada, todos conheciam a história. E foi exatamente ali, entre curativos e conversas, que Douglas começou a se transformar de verdade. Os colegas percebiam que o jovem, antes impaciente, agora era o primeiro a na ajudar e o último a sair. Um dia, enquanto organizava prontuários, doutora Ana Patrícia apareceu sorrindo, trazendo uma nova luz para o ambiente. Então é verdade que você decidiu ficar aqui com a gente? Ele riu sem jeito e respondeu: É, doutora, acho que encontrei meu lugar. Ela provocou: Achei que você estava aqui só para compensar o que fez. Douglas, com tranquilidade, explicou: No início, sim, mas depois percebi que cuidar dos outros é a única maneira de cuidar de mim mesmo. Naquele mesmo dia, Maria recebeu alta. Raul e Neide foram buscá-la com flores, e o hospital inteiro despediu-se com aplausos discretos. Dona Maria Lúcia, como a chamavam, tornou-se um símbolo de superação e fé. Mãe, vamos para casa, disse Douglas enquanto Astu ajudava a moça a entrar no carro. Eu reformei o quarto. Está tudo diferente. Ela respondeu: Não precisava, meu filho. Precisava sim. Quero que a senhora sinta orgulho de morar comigo de novo. Ao chegarem, Maria parou na entrada e se emocionou. A casa, antes triste e fria, agora pulsava com vida. As paredes estavam coloridas e as novas cortinas deixavam a luz do sol entrar. Sobre a mesa, um vaso com margaridas. Está vendo? Comentou Douglas. Lembro que o pai dizia que flores na mesa alegram o dia. E realmente alegram, meu filho, respondeu Maria com um sorriso. Mas o que mais alegra é perceber que a flor brotou dentro de você. As semanas seguintes foram de renovação. Douglas acordava cedo, preparava o café e ajudava a mãe com os remédios. À tarde, dedicava-se a cuidar de pacientes no hospital. À noite, sentava-se com Raul e Neide para conversar no portão, como se fossem parte da família. E eram. Em um domingo, Neide apareceu com uma sacola de roupas e um caderno nas mãos. Trouxe isso para a senhora Maria. O caderno é de orações, mas tem espaço para escrever também. Escrever? Eu? Questionou Maria. Claro, a senhora tem uma história rica guardada. Muitas pessoas precisam ouvir. Maria riu, mas à noite abriu o caderno e na primeira página escreveu lentamente: Deus nunca fecha, a estrada só muda o caminho. O filho que me deixou foi o mesmo que me achou. Certa vez, Douglas recebeu um convite para participar de uma palestra no hospital. O tema era cuidar e ser cuidado. Ele hesitou, mas a mãe insistiu.
Vai, meu filho, conta o que aprendeu. No auditório, com o microfone em mãos, ele estava nervoso. Começou devagar, sem encarar o público. Eu não sou exemplo de nada. Sou prova de que podemos errar muito e ainda assim ser perdoados. Fez uma pausa e prosseguiu. Eu abandonei minha mãe e hoje ela é quem me ensina a cuidar. O amor dela me salvou mais do que qualquer remédio. O silêncio na sala era profundo. No fundo, Maria chorava baixinho, transbordando orgulho. Após a palestra, uma senhora idosa se aproximou de Douglas e segurou sua mão. Meu filho também me abandonou, mas vê-lo aqui me deu esperança. Quem sabe ele ainda volta. Com os olhos marejados, Douglas respondeu: Volta sim, dona. Quando o amor é verdadeiro, Deus dá um jeito de cruzar os caminhos. A história de Maria começou a ser compartilhada em escolas, igrejas e até em um programa de rádio da cidade, tornando-se um exemplo de perdão e recomeço. Meses depois, Maria foi chamada para realizar uma revisão médica, e os exames trouxeram uma revelação surpreendente. O câncer encontrava-se em remissão. A doutora Patrícia entrou no consultório com um sorriso radiante e disse: Dona Maria, seu corpo reagiu melhor do que o esperado. Você está praticamente curada. Maria arregalou os olhos, sem conseguir acreditar. Curada? Sim, o tratamento foi eficaz, mas sinceramente creio que a fé teve um papel fundamental. No corredor, Douglas chorava abraçado à mãe. Está vendo, mãe? Eu te perdi uma vez, mas Deus me concedeu a oportunidade de te ver renascer. Ela segurou o rosto dele com ambas as mãos e completou: Me proporcionou a chance de testemunhar sua transformação, meu filho. Essa é a cura mais significativa de todas: o reencontro, o perdão e a superação. A mulher que um dia foi abandonada na estrada agora se tornava um símbolo de esperança. O filho que outrora se afastou encontrou no amor que negou a razão para seguir adiante. Na vida, algumas reviravoltas não surgem para punir, mas para ensinar. E por vezes, o maior milagre é simplesmente voltar para casa com o coração em paz. A remissão surgiu como um amanhecer, silenciosa, mas iluminando tudo ao redor. Quando a notícia se espalhou, a prefeitura convidou Maria Lúcia para um pequeno evento comunitário no auditório da Escola do Chile, onde o bairro desejava homenageá-la e reconhecer Raul e Neide pela atitude demonstrada na estrada. A cidade se uniu, incluindo enfermeiros, pacientes, vizinhos e até mesmo aqueles que conheciam a história apenas pelo rádio. Douglas, por outro lado, permanecia nos bastidores, nervoso, ciente de que muitos ainda o viam como o filho que abandonou a mãe. Ele aceitava essa carga e estava preparado para ouvir. No palco, o mestre de cerimônias chamou os três, e aplausos ecoaram. Maria entrou lentamente, sentindo o peso e a beleza daquele momento. Lenço claro, sorriso tímido. Raul segurava o boné na mão, enquanto Neide exibia a postura de quem cuida do ambiente e do mundo. A doutora Patrícia estava na primeira fila, cheia de orgulho. Dona Maria, a cidade deseja agradecer pela sua coragem e celebrar a solidariedade que salvou sua vida, disse o apresentador, estendendo o microfone. Maria respirou fundo e encarou a plateia, momento em que decidiu mudar o discurso que todos aguardavam. Com voz firme começou: Se hoje estou aqui, não é apenas por um milagre, é porque dois estranhos pararam por mim na estrada e porque um filho que errou decidiu não fugir mais. Um murmúrio percorreu o auditório, e percebendo a atenção, Maria fez um gesto pedindo silêncio. Ela continuou, respondendo a uma pergunta que muitos se faziam: A senhora não sente raiva? E respondeu com convicção: Não, eu tenho ter um propósito. Nesse instante, ela apontou para a lateral do palco e chamou Douglas. O jovem congelou por um instante, enquanto Neide assentia com a cabeça e Raul empurrava levemente o ombro do rapaz.
Douglas subiu ao palco com o coração acelerado, posicionando-se ao lado da mãe, com os olhos brilhando de emoção. Meu filho cometeu um erro que o mundo todo desaprova, continuou Maria com a voz embargada. Eu também derramei lágrimas, mas optei por perdoar em voz alta, transformando a vergonha em um novo caminho. Mãe, ele sussurrou, tentando controlar a tristeza que o invadia. Maria então declarou: Hoje, ao invés de aceitar uma homenagem apenas para mim, quero anunciar algo que irá impactar a vida de muitas pessoas. Voltando-se para Raul e Neide, ela acrescentou: Nós quatro criamos um projeto. Ninguém ficará na estrada. O público se agitou nas cadeiras e o apresentador ficou boquiaberto. É uma rede de voluntários dedicada a resgatar, acolher e acompanhar idosos e doentes que foram abandonados, explicou Maria. Desde o primeiro socorro até o retorno para casa, com comida na mesa, remédios na hora certa e companhia ao lado. E quem estará na frente desse cuidado será o Douglas. Um silêncio pairou no ar, seguido por murmúrios, e alguém se levantou questionando. Mas ele é o filho que abandonou. Maria lançou um olhar doce e firme para uma pessoa e respondeu: Exatamente por isso, ele compreende onde dói e como recomeçar. O perdão não apaga o passado, mas confere um propósito à dor. Se posso confiar a minha vida a ele, vocês também podem confiar em sua dedicação a quem precisa. Em seguida, Raul pegou o microfone, sua voz rouca e clara. Sou caminhoneiro, já vi muitos carros parados e pessoas passando sem olhar. A diferença não está no sinal, mas em quem decide parar. Esse rapaz decidiu parar a tempo e agora vai conduzir muita ajuda por aí. Naide acrescentou uma verdade que não precisa ser exaltada. Quero que todos compreendam. Desculpas precisam se transformar em ações, e isso ele tem demonstrado todos os dias. Os aplausos começaram tímidos, mas logo se tornaram vigorosos. A doutora Patrícia se levantou e dirigiu-se ao palco, anunciando: o Mamão Hospital se une a essa causa. Oferecemos triagem prioritária para os casos encaminhados pelo projeto. Ajudamos com a logística de medicação e capacitamos voluntários. O cuidado também pode ser ensinado. Enquanto isso, o celular de Raul vibrou. Ele atendeu em tom baixo e, em seguida, levantou os olhos preocupado. Há uma senhora idosa agora mesmo a 3 quilômetros daqui, sentada no acostamento, com um cobertor sobre os joelhos. Um motorista de aplicativo doou a corrida para ir verificar, mas ela está sozinha, informou, desligando-se do telefone. O auditório prendeu a respiração e Maria olhou para Douglas. A conexão entre eles era clara. Em questão de segundos, a cerimônia se transformou em ação, com Raul já descendo do palco e Neide apanhando a bolsa com os documentos. Douglas se voltou para o público e declarou: Eu vou, nós vamos. Quem puder trazer água, fraldas ou comida, por favor, deixe aqui na entrada. Vamos buscar agora. A cidade acompanhou em tempo real o primeiro resgate da iniciativa Ninguém Fica na Estrada. Uma equipe improvisada partiu em 2 motos e um carro, enquanto a câmera de um repórter local registrava cada momento até o contorno da rodovia. No acostamento, uma mulher magra, com cabelo ralo e a palavra Copacabana bordada em uma sacola antiga, tinha os olhos assustados, como quem não esperava por ninguém. Dona, meu nome é Douglas. Viemos te buscar, disse ele, agachando-se para ficar ao nível dela. Com uma voz suave e as mãos abertas, ele a encarou. Você é o moço da história? O que voltou? Perguntou ela desconfiada. Sou, e hoje volto por todos. Um pequeno e sincero sorriso surgiu em seu rosto. A senhora vem com a gente? Ela assentiu, e Neide envolveu a idosa com um casaco enquanto Raul ajustava de a cadeira. Maria, observando pela janela do carro, tinha os olhos marejados. O cenário de dor à margem da estrada se repetia, mas agora com um novo desfecho. Ninguém permaneceria ali. Ao retornarem ao auditório,
Quando entraram com a senhora protegida, a cidade se levantou. Havia pessoas chorando, aplaudindo e trazendo sacolas. Será que essa iniciativa inspirará mais pessoas a agir? O apresentador, emocionado, mal conseguia pronunciar palavras. Maria pegou o microfone novamente e declarou: Esta é a nossa resposta à violência do abandono. Presença não é apenas discurso, é um caminho. E começa hoje. Ela puxou a idosa para perto, segurou sua mão e, olhando para o filho que um dia a deixou, afirmou para que todos ouvissem: O menino que me abandonou tornou-se o homem que me conduz e agora guia outros com a mesma mão. Douglas, tocado pela emoção, não conseguiu conter as lágrimas enquanto a cidade aplaudia de pé. Essa reviravolta não se assemelhava a um final feliz de novela, mas a algo mais raro, um coração transformado em serviço. Naquela noite, o projeto atraiu dezenas de voluntários. Uma sala foi cedida pela escola e um grupo de mensagens fervilhava com ofertas. O hospital estabeleceu, ali mesmo, um protocolo simples, com telefone disponível e um plantão solidário. Assim, a cidade inteira compreendeu que a justiça nem sempre se traduz em castigo. Às vezes é reparação em movimento. O projeto Ninguém Fica na Estrada cresceu rapidamente, unindo voluntários de diversas cidades em poucos meses. O nome de Maria Lúcia tornou-se sinônimo de empatia, e as pessoas diziam que ela transformou o abandono em abrigo. Contudo, o mais belo de tudo não era o reconhecimento, mas o que ocorria nos bastidores. Na casinha simples onde tudo começou, o portão permanecia sempre aberto, recebendo um movimento incessante de jovens levando cestas, senhoras ajudando a separar remédios e caminhoneiros trazendo mantimentos de outras regiões. Em meio a essa dinâmica, Douglas, agora imerso em uma nova serenidade, organizava as anotações da equipe, enquanto Maria preparava um arroz soltinho com feijão fresco. Mãe, o pessoal da rádio vai voltar aqui hoje, informou ele. Ah, meu filho, já estou me acostumando com esse povo de microfone, respondeu ela sorrindo. Mas se isso ajuda alguém, que venham. O programa pretendia contar uma história semelhante à de Maria, uma mulher idosa abandonada pelo filho à beira de uma estrada. Desta vez foi o próprio Douglas quem a encontrou primeiro. Ele estacionou a caminhonete, desceu com cuidado e chamou: Dona, está tudo bem? A senhora olhou confusa, tremendo de frio. Eu não sei onde estou. Meu menino foi buscar ajuda e não voltou mais. Douglas respirou fundo. Aquela frase o atingiu como um eco de tempos passados. Eu entendo, dona, disse ele, ajoelhando-se diante dela. Mas o seu filho não vai voltar. Quem vai levar a senhora para casa sou eu. Ela começou a chorar, e sem conter as lágrimas, ele a abraçou. Vem comigo, dona. Antes de se despedirem, Maria sussurrou para Douglas. A estrada que me tirou as forças foi a mesma que nos deu um destino. Agora sabemos onde chegar. Ele apertou a mãe em seus braços e respondeu: Onde houver alguém sozinho, nós paramos. Assim, diante de todos, o que aconteceu em seguida realmente surpreendeu. O abandono transformou-se em ponte e a vergonha em propósito. A história que começou sob a chuva encontrou seu sol dentro de uma cidade inteira que decidiu não passar reto. Se você aprecia histórias emocionantes como essa, deixe nos comentários. Amo essas histórias ou amei a história. Isso nos ajuda imensamente a trazer mais relatos tocantes para vocês. Maria Lúcia o aguardava na sede do projeto horas depois. Quando avistou o carro se aproximando, seu coração acelerou. Douglas desceu, auxiliando a idosa, e falou com emoção: Mãe, parece que a vida me deu a oportunidade de reescrever o meu próprio dia. Ela segurou a mão da mulher e, com a serenidade de quem conhece o peso do sofrimento, disse: A senhora está em casa agora. Somos um pouco estranhos de sangue, mas completos de amor. As três permaneceram abraçadas, e naquele gesto simples, sem câmeras ou discursos, estava o verdadeiro significado de recomeço. Nos dias seguintes, a mulher recuperou o sorriso, tornou-se parte da família,
ajudava na cozinha e compartilhava histórias antigas. À noite, Maria e Douglas sentavam-se na varanda, contemplando o céu. Ele sempre dizia: Mãe, se naquele dia eu não tivesse te deixado, talvez eu nunca tivesse compreendido o valor de permanecer. Ela respondia com sabedoria: O erro transforma-se em lição quando não escondemos a cicatriz. Em um domingo, Raul e Neide chegaram trazendo uma notícia que mudaria tudo. Dona Maria, adivinha só? Exclamou Neide ao entrar. O projeto agora recebeu reconhecimento do governo estadual. Maria levou a mão ao peito, atônita. Mas nós nem solicitamos isso. Pois é, o povo pediu por vocês, completou Raul. O vídeo de vocês ajudando a senhora do acostamento circulou pelo país novamente. Há até pessoas em outro estado querendo abrir filiais. Douglas, emocionado, levantou-se e declarou: Mãe, começamos ajudando uma pessoa. Agora veja a proporção que isso tomou. É o tamanho do perdão, meu filho. Respondeu ela. Quando perdoamos de verdade, Deus multiplica o bem. Essa transformação não apenas tocou suas vidas, mas também inspirou muitos outros a seguir o mesmo caminho. Meses depois, em uma manhã tranquila, Maria Lúcia acordou fraca e pediu a Douglas que a levasse para sentar na cadeira da varanda. Me leva lá fora, filho. Quero ver o sol por um instante. Ele a posicionou de frente para o jardim que havia cultivado com suas próprias mãos, onde as flores estavam em plena floração. Está vendo, mãe? Elas só abrem quando o sol aparece, e o sol só surge quando deixamos de olhar para as nuvens, disse ela com um sorriso suave. Nesse momento permaneceram em silêncio, ouvindo o canto dos pássaros. Mãe, começou Douglas, mas ela o interrompeu com um gesto delicado. Filho, se um dia eu não despertar mais, não chore, tá? Continue o projeto. Cuidar dos outros é a minha herança para você. Ele apertou a mão dela, lágrimas escorrendo. Eu prometo. Naquela noite, Maria adormeceu em paz. Seu corpo cansado finalmente descansou e seu coração partiu repleto de tranquilidade. O velório foi singelo, mas ninguém conseguia contar quantas pessoas passaram por ali. Eram pessoas que ela ajudou, famílias inteiras, voluntários de todos os cantos do país. O pátio parecia pequeno demais para tanta gratidão. Douglas fez um breve discurso onde expressou: Minha mãe me ensinou a mais bela lição do mundo. O amor é o único caminho sem volta, e por isso o projeto seguirá em frente. Enquanto eu viver, ninguém ficará à margem. Essa declaração ecoou entre os presentes e deixou uma marca indelével. Meses depois, o governo municipal instalou uma placa no acostamento onde tudo começou. Em letras douradas lia-se: Aqui, onde o abandono teve início, nasceu uma história de amor que transformou vidas. Maria Lúcia, símbolo de esperança e perdão. Douglas, Raul e Neide visitam o local todos os anos, mantendo viva a memória de Maria Lúcia. Sempre que passa por aquele lugar, Douglas contempla o horizonte e diz: Agora, mãe, ninguém mais ficará para trás. A história pode chegar ao fim, mas a mensagem perdura. O amor pode emergir até do maior erro, se houver bravura para transformar. Com o passar dos anos, o nome Maria Lúcia continuou ressoando na cidade, não apenas nas memórias, mas em cada vida que o projeto Ninguém Fica na Estrada impactava. O modesto grupo, que começou com 4 integrantes, se transformou em uma vasta rede espalhada por todo o país. Caminhoneiros, enfermeiros, jovens e idosos uniam-se em torno de um objetivo comum. Nenhum coração solitário seria esquecido. O local onde Maria foi deixada, antes um trecho melancólico e negligenciado, agora abrigava um pequeno refúgio com seu nome, a Casa de Apoio Maria Lúcia. Como você pode contribuir para que essa história de amor continue a se espalhar? Diariamente, voluntários acolhiam aqueles que necessitavam de abrigo, alimento e, sobretudo, uma escuta atenta. Douglas, agora com um semblante tranquilo
e olhar repleto de propósito, continuava liderando o projeto ao lado de Raul e Naide. Juntos, eles visitavam comunidades e realizavam palestras em escolas e hospitais, sempre iniciando com a mesma frase: Eu fui o filho que abandonou a própria mãe, e ela me ensinou o que é o verdadeiro amor. Cada vez que proferia essas palavras, um silêncio profundo se instalava, permitindo que as pessoas deixassem de enxergar um erro e passassem a ver um renascimento. Certa tarde, Douglas retornou ao acostamento onde tudo teve início. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados, e ele estacionou o carro, desceu lentamente e caminhou até a placa que homenageava a mãe. Tocou o metal frio com ternura e murmurou: Mãe, sua estrada se transformou em caminho para tantos. O amor que a senhora deixou aqui permanece vivo. O vento soprava suavemente, balançando as flores silvestres ao redor, e ele teve a impressão de ouvir a voz dela, serena e doce como antes. Estou orgulhosa de você, meu filho. Agora siga ajudando. Você já parou para pensar no poder do amor como um farol que nunca se apaga? Douglas olhou para o céu, sorriu com os olhos marejados e retornou ao carro. No painel, uma foto antiga de Maria sorrindo acompanhava um bilhete manuscrito: Nunca mais deixar ninguém na estrada. Assim, o menino que um dia virou as costas para a própria mãe se metamorfoseou no homem que abriu caminhos para milhares de pessoas encontrarem esperança. Afinal, a maior herança não é o que deixamos no mundo, mas o que acendemos no coração dos outros. E você, o que pensa sobre essa história? Compartilhe-se nos comentários se essa lição tocou seu coração. Queremos saber sua opinião. Deixe seu apoio, inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o perdão e o amor têm o poder de transformar qualquer trajetória. Agora, clique na próxima narrativa ao lado. Uma nova e emocionante espera por você. Até já!